Olá, pessoas! Cá estamos para o nosso É Preciso Falar sobre Política. Hoje, sexta-feira, 21 de novembro de 25. Foi dia de sessão na Câmara Municipal. A sessão ocorreria ontem, mas por conta do feriado nacional do Dia da Consciência Negra, ela foi transferida para hoje. Vamos então aos principais pontos da sessão. Estou aqui com as minhas anotações para não perder o rumo. Foi uma sessão sem grandes novidades e o debate gerou em torno das moções de homenagem para o fim do ano, com direito a desabafos, choro e a ausência do verdadeiro papel do vereador. Gente, a Câmara Municipal de Maracás e os partidos políticos locais que não existem de forma organizada e atuante precisam organizar e fornecer cursos de preparação para ser vereador. Não é? As novas gerações merecem essa formação porque há muito equívoco com relação ao papel da vereança. Certo? Olha só, e diante das minhas constantes provocações, eu aproveito aqui para fazer um breve esclarecimento sobre as pessoas homenageadas com moções de reconhecimento e de aplauso. Eu não tenho nada contra as pessoas que são indicadas, ou que foram ou serão indicadas para receber as homenagens. Quem sou eu para julgar as pessoas? Eu também não tenho nada contra ao direito do vereador de fazer a indicação, a moção, não é? E outros encaminhamentos e proposições. Não é sobre isso que eu falo. A minha crítica vai para o modus operandi, o funcionamento dos veras, a atuação dos veras, que quase sempre se revela com muito despreparo, fisiologismo e incoerências. A gente ali salva um ou outro, mas de modo geral, o despreparo, o fisiologismo e a incoerência toma conta da coisa. Vejam só alguns exemplos. A fala do vereador Elian hoje, exigindo punição para quem não cumpre as leis municipal, é algo que choca. Com que moral o vereador faz uma fala dessa, né? Justo ele que teve a sua campanha financiada por um dono de empresa terceirizada, não é? Justo ele que viajou aí para um feriado comer cuscuz, picolé de cuscuz no Ceará e até hoje não explicou essa situação porque esteve ausente a sessão da Câmara e inventou algumas desculpas. A gente precisa estar atento para o que a gente fala, não é? Outro exemplo, o fisiologismo da fala do vereador René, que já antecipou o seu apoio à candidatura do vereador Jonas para a mesa diretora no próximo mandato, além de um documento que já existe, onde eles têm um acordo, com exceção de um ou dois vereadores, para apoiarem Jonas novamente, gente. E aí me vem com aquela coisa de que eu não votei para você, mas eu estou vendo o seu trabalho, não é? E se não me bastasse a fala do próprio vereador Jonas agradecendo os elogios constantes da vereança e já se colocando como um candidato para segundo mandato, como se a gente não soubesse que tudo isso é organizado em troca de interesses pessoais e não do bem do povo, nem do bem da vereança e nem da população. Aproveitando também a oportunidade, como o meu nome foi citado algumas vezes hoje na sessão, e claro, não foi de forma ofensiva, totalmente compreensível, não estou fazendo nenhuma reclamação. Mas eu aproveito aqui para fazer um esclarecimento, sobretudo ao vereador Eugênio, não é? E também algumas pessoas da sociedade civil que costumam dizer o seguinte: você fala, você reclama, você faz isso, por que você não sai candidato? Ora,
nesta fala, nesta pergunta, a gente tem aqui dois caminhos. Pode ser um elogio, pode ser um incentivo, não é? E pode ser também uma crítica daquele que fala e daquele que não faz nada. Mas não é isto que eu, não é? Não é assim que eu me vejo. E eu gostaria de aproveitar aqui um momento e falar para vocês de uma reflexão que nós tivemos esta semana numa reunião do coletivo do PSOL, onde o professor Edelvito trouxe uma reflexão muito interessante a respeito do pensamento de Gramsci, né? Gramsci, ele costuma dizer, não é, que a política tem dois níveis. E ao falar desses dois níveis, eu acho que responde um pouco aquilo que Eugênio colocou hoje na sessão a meu respeito e dessa cobrança que as pessoas me fazem para sair candidato. Ora, o nível 1 que Gramsci se apresenta é a pequena política, que é esse jogo imediato do poder. É a disputa eleitoral, as alianças momentâneas, de acordo com os próprios interesses, né? E as polêmicas e conflitos que mudam pessoas e partidos, mas que não necessariamente transforma a estrutura da sociedade. A exemplo do choro hoje da vereadora Noélia, que diante, não é, do drama de uma pessoa da nossa cidade com alcoolismo, ela foi ao choro, ela fez um apelo de ajuda, vamos ajudar. Ou seja, esta pequena política não resolve isso, não é? Ela não faz as mudanças estruturais do país, do estado ou da cidade. E o outro nível que o Gramsci vai colocar para a gente é a grande política. Essa sim, né? Essa trata dos projetos históricos que modam o futuro. A disputa pela hegemonia cultural, as mudanças profundas no estado, na economia e na forma como a sociedade pensa. Enquanto a pequena política resolve o dia a dia, não é? A grande política define o rumo de uma nação. É neste segundo nível da grande política que surgem as verdadeiras transformações sociais. E aí, gente, é onde eu me encontro. Quem disse que eu não estou fazendo política, quem disse que eu não estou atuando e que eu não estou transformando as coisas. Para sair candidato, e eu não vejo problema, eu preciso ter um partido estruturado, eu preciso que o partido tenha uma proposta de governo. O cargo de vereador não é meu, é do meu partido, eu represento os interesses do partido. A gente tem que ter base de apoio e a gente tem que ter uma proposta organizada com a nossa prática cotidiana e diária. E não com desejo simples, carreirista, né, de se tornar vereador para ter um salário e não fazer absolutamente nada pela cidade e nem pelos munícipes, ok? Bem, vamos lá, porque a gente tem muito assunto aqui para abordar. Hoje foi muito interessante a presença do senhor Ivan Gouveia, não é, representante da saúde, que fez uma divulgação sobre o Novembro Azul, não é, que é uma campanha para os exames de próstata. E a gente sabe que esse tema é um tema complexo e que os homens têm medo daquela dedada, não é, no Forebs para fazer o preventivo, algo que está aí na ignorância, no machismo e que não deixa de falar como os homens são inseguros com relação à sua orientação sexual. Impressionante. Foi muito interessante esse momento. Bem, tivemos também a retomada da discussão sobre o patrimônio arquitetônico da cidade a partir de uma proposição do vereador Heraldo para a conservação do nosso patrimônio arquitetônico, das nossas casas antigas do centro de Maracás, a Praça Rui Barbosa, Barão do Rio Branco, Rua do Barranco e a Doutor João Pessoa. Gente, foi tudo destruído. Este assunto vem atrasado, com um atraso enorme.
Se a cidade não fizer o cadastro das 13 a 15 casas que ainda existem, nós perderemos tudo em nome, não é, de um centro que foi tomado para o comércio. Essa coisa horrorosa que tem em Jequié, Jaguaquara, perdeu o sentido. O centro histórico, gente, foi destruído para compensar os interesses comerciais. Tudo que tem ali na praça poderia acontecer num outro lugar. E aí também foi perceptível que há uma falta de esclarecimento, de conhecimento dos veras. E eu chamo a atenção, já venho falando isso, o nosso plano diretor precisa ser atualizado. No atual plano diretor, no capítulo 4 do zoneamento urbano, na seção 3, na subseção 3, não é, com o título de áreas imóveis de interesse histórico-cultural, lá no artigo 46 vai falar sobre isso e lá já aponta que as casas com mais de 80 anos, mesmo que vendidas, não é, devem ter as suas fachadas conservadas. E que este tema precisaria ser regulamentado. Infelizmente, passou-se 10 anos, mais de 10 anos, e a lei não foi regulamentada. Os veras precisam sentar em cima desse assunto com urgência, ok? Um outro assunto que veio à tona é sobre uma informação do vereador Alex, no caso da transferência das irmãs de Maracás para uma outra cidade. O vereador informou que a paróquia tem uma nota sim, mas que será publicada, ainda não foi publicada, é do conhecimento dele. E me parece que a decisão de transferência foi algo consensuado com a própria Ordem das Irmãs Filhas da Igreja. Elas fizeram o que tinha que fazer em Maracás e correm para uma outra missão, porque há lugares que, né, necessitam mais do seu trabalho. E os veras comentaram que a gente deveria perguntar, correr atrás antes de fazer especulação. A especulação começou na própria sessão da Câmara, quando foi informado para a população que as irmãs sairiam e que isso estava sendo algo muito doloroso e que ninguém trouxe o verdadeiro motivo. Se bem que cá para nós o verdadeiro motivo ainda não apareceu. Ele há de aparecer na hora certa. A gente supõe o que pode ter acontecido, mas sigamos. Bem, uma outra coisa que eu gostaria de dizer foi algo também muito importante que a Alex trouxe, que foi um projeto encaminhado pela prefeitura, né, em caráter de urgência, que trata da nova proposta e atualização de tributos que se faz necessário na cidade. O projeto é preciso que seja aprovado, sim. A gente tem que tratar desse assunto dos tributos. Porém, tem um ponto, não é? Que é o Código Tributário de Contribuição para Iluminação Pública, que é uma verdadeira pegadinha. Ou seja, tem um ponto ali disfarçado, olha o nome, que nome bonito, Contribuição para Iluminação Pública, mas que nada mais é do que uma taxa, não é, com nome de contribuição, que vai sobrar para a gente, não é, o cidadão comum. Nós poderemos correr o risco e arcar com mais essa despesa, para além do valor das contas de luz e de água que a gente paga, às vezes um serviço precário, não é? Poderá sobrar para a gente também uma contribuição para pagar a energia pública. Nanani, nanão. Vamos ficar de olho abertos, porque aí tem coisa. E se isso acontecer, se os veras deixar isso passar, a gente tem que ir para frente da Câmara, tirar a roupa e invadir aquele lugar. Todo mundo nu do casamento dos vagabundos, porque não é possível. Sigamos.